Olá, meu nome é Arthur Saraiva, aluno do segundo período de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje irei apresentar uma videoaula sobre o uso de metformina ajustada à função renal. Vamos iniciar pela apresentação de um caso clínico. LDB, em acompanhamento nefrológico com vistas e tratamento dialítico, 70 anos, masculino, obeso, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 há 30 anos, com ótimo controle glicêmico, ou seja, hemoglobina glicada igual a 6,4%, nefropatia diabética e doença renal crônica, estágio 4 a 5, taxa de filtração glomerular em 15 ml por minuto por 1,73 m². Teve uma irmã já falecida que necessitou de hemodiálise por nefropatia diabética. O paciente queixa-se de sudorese profusa contínua no último mês, com raros registros de hipoglicemia. Estava em uso de metformina 500 mg e insulina NPH. Fazia uso de antihipertensivos. A sudorese foi interpretada como secundária à hipoglicemia induzida pelo uso de hipoglicemiantes de excreção renal. Foi então retirada a metformina e apenas mantida a insulina, com melhora progressiva da sudorese, que desapareceu depois de 2 semanas. Entretanto, seu controle glicêmico piorou, ficou acima de 400 mg por decilitro, apesar do aumento da dose de insulina. Com o controle do ácido lático sanguíneo e da gasometria venosa, ambos normais, foi reintroduzida a metformina 500 mg no almoço e no jantar. Depois de um mês, o adequado controle glicêmico foi restabelecido e sua hemoglobina glicada estava sendo mantida em valores próximos a 6,5%, sem apresentar elevação do ácido lático, queda do pH sanguíneo ou do bicarbonato, que foram acompanhados regularmente nos primeiros meses. Com base no caso, nós vamos demonstrar a fisiopatologia da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é uma doença metabólica caracterizada por uma diminuição na secreção e da ação da insulina ou resistência ao hormônio nos órgãos periféricos, resultando em hiperglicemia e glicotoxicidade. Esta última é responsável por um estresse oxidativo crônico ao nível tecidual, tendo um importante papel na gênese das complicações crônicas da diabetes. Por mais que seja difícil caracterizar qual dos mecanismos fisiopatológicos predomina em cada paciente, a característica primordial da diabetes tipo 2 é a resistência periférica. Ela pode ser observada no tecido muscular, onde é necessária uma quantidade crescente de insulina para captar a glicose pelo miócito. A resistência pode ser causada tanto por fatores adquiridos, como obesidade e sedentarismo, quanto por fatores genéticos. Frequentemente, ocorre a associação de outras condições como aterosclerose e dislipidemia. Em geral, pacientes com essa sintomatologia são identificados como portadores da síndrome plurimetabólica. Essa imagem demonstra basicamente o que nós queremos mostrar. De forma resumida, a redução da produção de insulina e a diminuição dos receptores celulares causa a redução da utilização de glicose no tecido muscular e adiposo, aumentando a destruição de músculos e de gorduras, acarretando fraqueza e emagrecimento. Outra consequência é o aumento da glicemia sanguínea, que diminui a glicose celular e causa glicosúria. Agora, já conhecemos a fisiopatologia da doença e podemos começar a explicar dos mecanismos endócrinos relacionados à função dos receptores. Os receptores de insulina pertencem a uma família de receptores de fatores de crescimento, que tem atividade tirosina quinase intrínseca. Após a ligação da insulina, o receptor sofre autofosforilação em múltiplos resíduos de tirosina. Isto resulta na ativação da quinase do receptor e consequente fosforilação em tirosina de uma família de substratos do receptor de insulina. De forma similar a outros fatores de crescimento, a insulina usa fosforilação e interações proteína-proteína como ferramentas essenciais para transmitir o sinal. Na diabetes mellitus tipo 2, observa-se o comprometimento desses mecanismos de amplificação pós-ligação ao receptor, associados à redução da afinidade dos receptores ao hormônio insulina e ao número desses receptores que podem estar reduzidos, seja por redução de sua expressão ou por aumento na produção
de degradação. Além disso, pode haver disfunção da célula beta, com redução de produção de insulina. Para compreender melhor a importância do rim na homeostase da glicose, apresentaremos como funciona o transporte tubular e o conceito de limiar renal. O néfron, a unidade funcional do rim, é heterogêneo no que diz respeito ao metabolismo da glicose. A reabsorção de glicose e a gliconeogênese são atividades quase exclusivamente do túbulo renal proximal, enquanto o armazenamento de glicogênio e a formação de lactato ocorrem somente nas células do túbulo distal e na medula renal. Os sistemas de cotransporte ativo de sódio com a glicose estão localizados na membrana das células no túbulo proximal, com cerca de 1000 mg de glicose passando pelo rim por minuto. Toda a glicose, filtrada pelo glomérulo, é completamente reabsorvida no túbulo proximal, sendo transportada na íntegra para espaço intersticial peritubular. O néfron distal, que inclui o ramo ascendente da alça de Henle, o túbulo distal, os túbulos coletores e a medula renal, se caracteriza pela presença de enzimas capazes de promover a utilização, armazenamento e oxidação de glicose, e pela total ausência de enzimas capazes de sintetizar a glicose. A pequena quantidade de glicose que escapa à reabsorção tubular atinge o túbulo distal, onde o sistema de cotransporte de sódio-glicose tem a capacidade reduzida, mas grande afinidade por ela. Garante a reabsorção total da glicose filtrada pelo glomérulo. Em condições normais, esse sistema impede que a glicose filtrada apareça na urina. Entretanto, na presença de hiperglicemia que ultrapassa o limiar de reabsorção renal, tanto o sistema tubular proximal como o distal estão sobrecarregados e são incapazes de impedir a excreção urinária de glicose. Esse ponto é chamado de limiar renal e é a concentração máxima do plasma na qual a substância pode ser reabsorvida. Ou seja, quando a concentração plasmática de determinada substância ultrapassa o limiar renal, ela aparece na urina, pois o néfron não consegue reabsorver toda ela, mesmo que sua capacidade de reabsorção esteja preservada, pois todos os receptores para ela estão saturados. O limiar renal para a glicose é de 160 a 180 mg por decilitro, a partir da qual ocorre glicosúria. No caso dos indivíduos diabéticos, a glicosúria resulta de hiperglicemia no plasma, o que acaba excedendo a capacidade do túbulo em reabsorver a glicose filtrada que ultrapassou o limiar. No entanto, com o passar do tempo, especialmente na diabetes não tratada, a elevada carga de glicose filtrada pode resultar em lesões nos néfrons, acarretando nefropatia diabética, reduzindo a função renal, podendo levar à insuficiência renal crônica. A homeostase corporal também está relacionada aos mecanismos de natriurese, seja ela pressórica ou osmótica. A pressão hidrostática renal intersticial, que tem como uma sigla que é mais fácil de eu explicar a aula, RIHP, é um parâmetro dependente da pressão arterial sistêmica. Quando a pressão arterial está aumentada, o fluxo sanguíneo na região medular aumenta também, provocando um aumento na pressão hidrostática do interstício medular devido à retenção de água provocada pelo sangue nele. Existem dois mecanismos de redução da excreção de sódio, relacionados à natriurese pressórica. É a redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a atuação local dos túbulos. Enquanto isso, a natriurese osmótica é a reabsorção do sódio pelas vias paracelulares e é realizado quando o gradiente de concentração ou o eletroquímico estão favoráveis para a sua passagem no túbulo para o interstício. A alta da pressão hidrostática acarreta na alteração das forças de Starling, o que leva a uma diminuição da reabsorção de sódio. Pode-se concluir que as alterações da RIHP determinam a intensidade de reabsorção do sódio, uma vez que a elevação dela facilita a natriurese por provocar a inibição da reabsorção do íon. Nesse sentido, podemos finalmente compreender o mecanismo da metformina no organismo. A metformina, também conhecida como dimetilbiguanida, é um agente antidiabético de uso oral, derivado da guanidina. Ao contrário das sulfamidas, a metformina não estimula a secreção de insulina,
não tendo, por isso, ação hipoglicemiante em pessoas não diabéticas. Em diabéticos, a metformina reduz a hiperglicemia, sem o risco de causar acidentes hipoglicêmicos, exceto em caso de jejum ou de associação com insulina ou sulfonilureias. A metformina reduz a hiperglicemia através desses seguintes tópicos: aumento da sensibilidade periférica à insulina e da utilização celular da glicose, inibição da gliconeogênese hepática e retardo na absorção intestinal da glicose. Sobre o ajuste de dose dessa substância nos vários níveis de filtrações glomerulares, a metformina deve ser suspensa para valores de taxa de filtração glomerular menores que 30 ml por minuto, 1,73 m². Ela deve ser revista quando os níveis se situam entre 30 e 45 ml e pode ser mantida quando a taxa se situa acima de 60 ml. Entretanto, a metformina não deve ser utilizada para valores de creatinina sérica maior ou igual a 1,5 mg por decilitro nos homens ou 1,4 mg decilitro nas mulheres. Infelizmente, a metformina pode ser excretada somente pela via renal. Devido a isso, existe um risco de acidose lática em doentes renais, pois a metformina, quando associada a um quadro de insuficiência hepática, implica em uma redução da remoção do lactato. O acúmulo desse lactato facilitará a ocorrência de acidose lática. No nosso caso clínico, o paciente possui uma nefropatia diabética devido à filtração excessiva de glicose pelos néfrons, apresentando por isso uma acidose lática causada pelo uso de metformina associada a esse problema. Após a suspensão do uso da substância, os níveis de ácido lático se adequaram e o paciente retornou ao uso da metformina. No entanto, essa conduta não deve ser tomada, devido ao fato de que a taxa de filtração glomerular encontra-se abaixo de 15 ml por minuto por 1,73 m², pois a condição apresentada no caso pode voltar a acontecer. Com isso, terminamos a aula, concluindo o caso clínico apresentado no início, e agradecemos a compreensão de vocês. Obrigado.